Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém? Que alegria estarmos reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, um culto de celebração, um culto em especial de Natal, que nós possamos estarmos quebrantados diante da presença de Deus, que nós possamos estarmos alegres, felizes diante da presença desse Deus tão maravilhoso que é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos estar fechando os nossos olhos, curvando nossas cabeças, vamos estar dirigindo a Deus em oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para falar aos nossos corações, para ouvir o nosso louvor, para que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui, ó Pai, agraciados pela Tua presença, agraciados por estes momentos de comunhão na Tua casa, podendo Te louvar e Te adorar. Que nada nos impeça, Senhor, de estarmos Te louvando. Que nada nos impeça, Senhor, de ouvirmos o Teu louvor, de ouvirmos a Tua palavra que será ministrada. Abençoa as nossas vidas e guarda-nos com Tua mão de poder, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no livro de João. João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Um texto bastante conhecido. Quem encontrou pode ficar em pé. Quem não encontrou, também se coloque em pé e seja agraciado com a leitura desse texto. Amém? Todos acharam? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos repetir todos juntos os versículos 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, aleluia. A igreja pode se assentar. Meus amados, enquanto eu preparava a liturgia do culto de hoje, um culto de Natal, me veio à cabeça muitos textos que falavam sobre a profecia do Messias, textos que falavam sobre especificamente o nascimento de Jesus, e analisando todos esses textos, me martelava João 3,16, para nós iniciarmos o nosso culto, porque fala sobre o amor, se não a maior declaração de amor que nós já ouvimos, seja realmente essa a declaração, que Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez para os irmãos mais antigos, mais conservadores, estejam pensando, poxa, o Tiago usou um texto de Páscoa no Natal, acho que ele inverteu, trocou as ideias ali. Mas, meus amados, o que é o Natal, se não uma grande prova de amor? O que é o Natal, se não a verdadeira essência do amor? Amor esse que não tem relação a nós, não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus. Porque é um amor que não é com relação às nossas qualidades. Esse amor não tem relação ao que eu, ao que você, ao que nós, ao que a IPI de Jaguapitã tem a oferecer para Deus. Mas que apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama.
não é sobre as nossas qualidades, mas é apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama. Esse Deus que veio ao mundo para salvar o mundo, Ele foi odiado pelos seus. Esse Deus que veio ao mundo para salvar o mundo, livrar o homem, o pobre pecador, da morte, do caminho das trevas. Ele nasceu nas piores condições que um ser humano poderia nascer. Eu, como da área da saúde, eu não consigo imaginar um parto sendo realizado em um coxo e uma mangueira. Eu não consigo imaginar. E foi lá que ele nasceu. Eu não consigo imaginar que esse Deus que nós celebramos, quando veio, todas as portas foram batidas diante dele. Todas as pessoas estavam ocupadas, todas as pessoas estavam atribuladas. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E mesmo assim, ele sabia e ele veio. Porque esse amor não diz respeito sobre nós, sobre o quanto nós amamos, mas é o quanto ele nos ama. Que nós possamos refletir sobre a extensão desse amor. Que nós possamos refletir que o Natal é a maior evidência, é a maior prova da eloquência do amor de Deus sobre as nossas vidas. Que o Natal é a forma mais magnífica, maravilhosa da manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E que esse dia seja um dia de festa. Que esse culto seja um culto de alegria, porque Ele nos amou. Nós estamos aqui, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. Nós estamos aqui, não porque nós muitas vezes queremos, mas porque Ele nos amou. Que nós possamos retribuir esse amor. Que nós possamos buscar a sua presença. Que nós busquemos adorá-lo, que nós busquemos exaltá-lo, porque Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você nesse instante, antes de nós passarmos para o momento de louvor, se o grupo de louvor quiser já se posicionar, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar suas cabeças e um breve momento refletir sobre como está o seu coração. Na época do Natal, quando veio Jesus, todas as portas estavam fechadas. Nessa noite, como está o seu coração? Você veio com seu coração aberto? Você veio com seu coração aberto para receber a palavra de Deus? Você veio com seu coração quebrantado para ouvir, se sentir tocado pela palavra de Deus? Eu convido você a estar refletindo sobre isso, a estar confessando a Deus os seus pecados, a estar clamando por perdão, por misericórdia, para que nós possamos louvá-lo, para que nada nos impeça de estarmos louvando e adorando esse Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque nós desconhecemos, ó Pai, maior prova de amor. Na verdade, ó Pai, nós só entendemos o que é amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós entendemos o que é amor, porque mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós erramos, quando nós nos afastamos do Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, o Senhor continua a nos amar. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos limpa de todo pecado. E como é bom, ó Pai, sentir esse amor. Como é bom, ó Deus, saber que mesmo sem eu merecer, o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Mesmo, Pai, quando eu falho, o Senhor me levanta. Mesmo quando, ó Pai, nós não queremos vir à igreja, ó Deus, quando nós não queremos louvar, ó Pai, o Senhor nos incomoda, o Senhor toca os nossos corações e o Senhor nos traz aqui, ó Deus, para desfrutarmos desses momentos de culto, de louvor e adoração ao Teu nome. Por isso, ó Pai, ouve o clamor do Teu povo nessa noite, ó Pai, que clama por perdão, que clama por misericórdia, que clama pelo Seu amor, ó Pai.
Venha, ó Deus, no nosso meio nessa noite. Venha, ó Pai, agir sobre as nossas vidas com poder, graça, bondade e misericórdia. Porque Tu és santo, ó Pai. Tu és digno, Tu és maravilhoso. Tu és o Messias, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da paz. Fica conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor que nós louvamos. Convido você a se colocar em pé, a abrir não somente os seus lábios, mas a estarem abrindo os seus corações, estarem com alegria, com júbilo, louvando a esse Deus, louvando esse Deus que nos ama incondicionalmente, esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, aleluia, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, aleluia, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Que nós possamos louvar esse Deus que é santo, que é bendito, justo e fiel. Amém? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno
e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver pra vida em ti. Oh, 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 Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de todo louvor. Seguirei seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei, chamarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, oh. E eu Deus de paz E louvo ao Rei que é digno, e eu lanço, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. És E o tu alfa, o ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, oh. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Essa canção que nós cantamos, ela fala algo muito bonito. Ela diz: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Meus amados, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Que a nossa vida, que os nossos dias sejam para a honra e para a glória do Senhor, amém? Que nós possamos viver no nosso trabalho, viver nos nossos sonhos, viver nos nossos lares, na nossa família, a expressão desse amor de Deus. E essa canção que nós cantaremos agora também, ela diz: recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, coração que é inspirado, que é a semelhança de Jesus. Que nós possamos viver a expressão dessa transformação. Que nós possamos viver, expressar esse encontro que nós tivemos com Cristo nas nossas famílias. Que nós possamos viver como um corpo dentro da igreja, que nós possamos expressar o amor entre os irmãos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que nós possamos viver os nossos dias para a honra e para a glória do Senhor. Amém? O coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meus amados, quero fazer um desafio para vocês essa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez você tenha tido uma briga antes de vir para cá. Talvez a sua vida, o seu relacionamento com Deus não esteja tão aquecido como deveria. Mas eu quero dizer para você que nós nunca seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos quando nós vivermos na glória de Deus. Isso não é um atestado para a igreja sair pecando por aí, não. Mas é porque às vezes, talvez você possa falar, poxa vida, o Tiago está ali na frente ministrando louvor, mas o Tiago não é digno de estar ali na frente. O Jader está ali, ou a Sirlene, o Jefferson, a Elisângela, ou de repente, o fulano está ali com a mão levantada, adorando o Senhor, mas ele pecou, ele falhou, ele fez isso, ele fez aquilo. Meus irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos restaurados. Aleluia. Nós somos justificados pelo sangue precioso de Jesus. Se você acha que esse lugar é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas 100% santas, meu irmão, você está no lugar errado. Porque esse é um lugar de pecadores. Esse é um lugar de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser restauradas pela palavra de Deus, que precisam ser impactadas pelo louvor, pelo amor, que precisam ser renovadas pelo sangue de Jesus. Eu, você, todos nós. Então, nesse momento que nós deixamos os nossos julgamentos de lado, nesse momento que nós deixamos toda a culpa de lado, e que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos olhar para Cristo, porque Cristo pagou o preço pela igreja. Esse é o sentido do Natal, meus irmãos. Esse é o sentido de nós estarmos aqui, é por meio de Cristo. Ele é a perfeição da igreja, não nós. Ele é o santo da igreja e não somos nós. Então não espere pessoas perfeitas, porque Cristo é perfeito. Nós seremos perfeitos quando nós vivermos na glória. Amém. Juntamente com Cristo aos céus. Amém? Então vamos cantar novamente essa canção, sem culpa pelos nossos pecados. Se preciso for, confesse o seu pecado nesse momento. Se está com mágoa de algum irmão nesse momento, sentindo no coração, peça perdão, peça quebrantamento. Que esse seja o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor. E a única maneira
desse encontro acontecer é se nós nos quebrantarmos diante dele e reconhecermos que nós não somos dignos de estarmos aqui. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Sentindo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. preciso de ti, Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Dá um abraço. Você é precioso, meus amados. Vocês são preciosos em nome de Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, para adorar-te, ó Deus. Nós viemos aqui para te louvar, ó Pai, para te engrandecer, ó Deus, porque Tu és santo, porque Tu és bendito, porque Tu és o Senhor, o Deus das nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, porque nós nunca saberemos, ó Pai, o preço dos nossos pecados, graças a Ti, Senhor. Nós nunca saberemos, ó Deus, o peso da morte, graças a Ti, porque a Tua palavra nos diz que ainda que nós morramos, ainda que nós possamos morrer, mesmo assim nós viveremos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque as Tuas promessas não falham, ó Pai. As promessas de que um dia viria o Messias não falharam. As promessas de que um dia o Senhor voltará, ó Pai, como um dia, ó Pai, como um relâmpago que sai do Oriente, aparece no Ocidente. A promessa de que um dia nós seremos arrebatados, restaurados, transformados, glorificados, ó Pai, e que nós viveremos uma vida eterna ao Seu lado, ó Pai. Nós cremos e esperamos em Ti, ó Pai, porque Tu és fiel, porque Tu és tremendo e o Seu amor não falha, Jesus. Fala conosco, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos com a Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. E você deixa a Bíblia aberta em Mateus 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Tua Bíblia ou o teu celular, deixa aberto lá. Nós vamos ler algumas partes, alguns recortes que eu vou fazer, mas durante a nossa reflexão, tá? Então não haverá um texto inicial. Nós vamos ler durante. Enquanto você abre aí, quero saudar todos aqueles que nos visitam hoje. Uma alegria ter você conosco, celebrando o nosso Natal antecipado, com uma semana de antecedência. Uma alegria ter você com a gente. Deus te abençoe. Que essa noite seja uma noite especial para você, assim como está sendo para essa igreja também. Amém, igreja? Amém. Vamos lá então, irmãos. Está todo mundo com a Bíblia aberta em Mateus 1? Deixe reservado aí, nós vamos orar. Deus, clamamos pela luz do Teu Santo Espírito, que alcança o nosso coração, que fala conosco,
que ministra a nossa alma e que planta uma semente em nosso interior, fazendo germinar e dar frutos para a tua glória, frutos para a nossa alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, nas leituras que você já fez dos evangelhos, nas leituras que você já fez do nascimento de Jesus, eu creio que pelo menos uma vez por ano a gente passa pela leitura do nascimento de Jesus. Pelo menos uma. São 3 evangelhos que falam mais especificamente do nascimento de Jesus. Então, imagino que pelo menos uma vez você faz uma leitura sobre esse evento que para nós é tão importante. Então, eu não sei se você já percebeu nas suas leituras que o nascimento de Jesus foi sempre foi rodeado na ocasião por muita preocupação e por muita ansiedade. Você já conseguiu perceber isso na sua leitura? Vou te dar um exemplo. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, a gente encontra José e Maria num grande dilema. Maria tinha ficado grávida sem se casar. Algo completamente inaceitável naquela época. Nos dias de hoje, isso é muito tranquilo. É muito tranquilo. Qualquer família hoje aceita uma gravidez antecipada. Até as famílias mais tradicionais aceitam uma gravidez antecipada. Só que nós estamos falando aqui, irmãos, de nada mais, nada menos de 2000 anos. 2000 anos. Numa sociedade judaica extremamente tradicional. E tem um agravante aqui. Um agravante. O filho não era de José. Você consegue perceber o problema? A mulher ficou grávida antes da hora. E o filho não era do noivo. Você imagina a cabeça quente que esse pessoal ficou? E aí depois, lá em Mateus 2, de 1 a 12, a gente encontra os astrônomos, historicamente chamados de reis magos, mas eles eram, na verdade, astrônomos, ansiosos por encontrar Jesus que tinha acabado de nascer. Maria, José e talvez os familiares ansiosos por causa de uma gravidez inesperada e o filho bastardo. Os astrônomos ansiosos para encontrar a criança. E aí você percebe que o nascimento de Jesus não foi um acontecimento tão simples e tão prático como a gente lê ali na Bíblia, como é entregue para nós ali no texto bíblico, ou como é assistido em um filme, ou em uma série de televisão, ou numa encenação, como a gente vai ver aqui hoje pelas crianças. Ansiedade, preocupação, inquietação, aflição, marcaram, de certa forma, a vinda de Jesus. Agora, note um fato. Apesar de todo o sofrimento que afligia principalmente o coração de Maria e José, em cada situação de perigo, ou em cada situação de inquietação, tudo se resolvia após uma palavra vinda do céu. Você percebeu isso? Então eu quero chamar você para ir para o texto bíblico comigo agora. Olha Mateus 1, 19, 20 e 21. Está comigo? José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria
e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Eu estou na linguagem de hoje, tá? Verso 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Você percebeu aqui? Assim que o anjo do Senhor trouxe uma orientação do céu, uma orientação de Deus, tudo se apaziguou, tudo se resolveu, tudo voltou ao normal, toda a ansiedade acabou, os problemas acabaram. Agora vá comigo para capítulo 2, Mateus 2, versos 1 e 2. Mateus 2, versos 1 e 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 9. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram um menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Irmãos e irmãs, aquela estrela também foi a orientação de Deus para aqueles homens, para levá-los até Jesus. Talvez você fale assim, mas que sentido tem isso? Astrônomos levarem presentes. Existe uma simbologia muito forte aqui, porque os presentes mostram a realeza de Jesus, mostram Jesus como profeta e Jesus como sacerdote. O ouro aponta para Jesus como rei. O incenso aponta para Jesus como sacerdote. E a mirra aponta para Jesus como profeta. Esse é o sentido. Às vezes a gente olha assim e fala: puxa, mas que bacana, que legal. Vamos ler outra coisa, porque a gente não dá muito valor nisso. Mas ali tinha um significado, talvez não tanto ali para aquele dia, mas tinha um significado histórico que vem para nós mostrar que aquele em quem a gente crê, aquele a quem a gente ama, veio para nos salvar, veio para ser aquele que realmente fecharia o destino de todos nós, daria significado, daria sentido para as nossas vidas, sendo nosso rei, sendo nosso profeta, sendo nosso sacerdote. E aí eles tiveram um sonho profético, né? Que foi a intervenção de Deus para que Jesus fosse protegido. Qual era a ideia de Herodes? Matar Jesus. E aí o anjo disse: não volte pelo mesmo caminho, vá embora, vão embora. E ele protegeu Jesus. Agora vá para Mateus 2,
13 a 15. Você está comigo ainda? Está todo mundo comigo ainda? Mateus 2, 13. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. E nesse sonho, Deus deu orientações específicas a fim de que Jesus não fosse localizado por Herodes. Ele livrou Jesus 2 vezes, porque não deixou os astrônomos, os reis magos, levarem a informação, e também não deixou Jesus permanecer no mesmo lugar. Levou para o Egito, onde Herodes não tinha proeminência, não tinha condições de encontrar Jesus. E no fim de tudo, irmãos, no fim de tudo, deu tudo certo. Eu acredito que, ao ver as circunstâncias que orbitavam o nascimento de Jesus, circunstâncias que, apesar de terem trazido grandes preocupações, apesar de terem trazido grande ansiedade, receberam uma intervenção divina que mudou toda a trajetória daquilo que poderia acabar mal. Eu acredito que, ao ver essa situação, nós podemos extrair algumas lições importantes para nós. Cremos que Jesus nasceu para nos salvar, nasceu para morrer na cruz, nasceu para nos salvar, nasceu para ressuscitar no 3º dia. Isso para nós é ponto pacífico. Porém, eu creio que a história que orbita, ou as circunstâncias que orbitam a história do nascimento de Jesus, traz para nós algumas lições singelas, simples, porém importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. E eu quero pontuar, hoje é culto de Natal antecipado. Eu não me dou o direito de ir tão longe como eu costumo ir nas minhas pregações, até porque as crianças têm uma participação especial. Então hoje eu vou pontuar algumas questões com você, e eu espero que você guarde isso no seu coração. Primeira lição que a gente vê, ou que a gente aprende, com o nascimento de Jesus, ou com tudo aquilo que estava envolvido ali no nascimento de Jesus. Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde o controle da situação. Em todos os momentos que envolveram o nascimento de Jesus, Deus estava no controle absoluto de tudo o que estava acontecendo. Absolutamente tudo. E assim é comigo, assim é com você. Às vezes a gente pensa que em dados momentos da nossa vida, tudo está perdido. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, tão complicadas, tão pesadas, que a gente pensa, está tudo perdido, não vai dar mais nada. Daqui para frente é ladeira abaixo. Não tem solução para aquilo que está acontecendo hoje. Para mim é o fim. Mas a gente está redondamente enganado.
Porque Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus não perdeu o controle das circunstâncias que nos amedrontam. Deus não perdeu a situação, Deus não perdeu o controle das circunstâncias que nos fazem sofrer. Ele não perdeu a mão. Você pode perder a mão, você pode perder o controle, mas Deus nunca perde o controle das nossas vidas, seja em que área for. Ah, pastor, mas aparentemente, pelo que eu estou vendo, a coisa vai de mal a pior. Eu poderia dizer, irmãos, que existe um delay. Você sabe o que é um delay? Delay. Todo mundo sabe o que é delay? Não, pela cara não sabe. Delay é atraso. Atraso de som. Acontece muito na gravação aqui do culto. Enquanto eu estou falando aqui, demora mais ou menos 10 segundos para aquilo que eu estou falando chegar em quem está ouvindo em casa. Isso chama delay. É um atraso. Vamos dizer que existe um delay entre o nosso mundo visível, natural, e o mundo espiritual. No mundo visível, a gente está vendo a situação ficar cada vez pior. Mas como Deus está no controle, no mundo espiritual, as coisas estão no controle. Existe apenas esse delay para que aquilo que está pronto no mundo espiritual alcance as nossas vidas no mundo físico, visível. Por que tem esse delay? Porque às vezes falta um pouco de oração, às vezes falta um pouco de fé, às vezes Deus está dizendo para nós: espera, não chegou a hora, não chegou a hora, aqui está prontinho, está até com laço em cima já, mas não chegou a hora, porque quando chegar vai ser bênção. Nós que cremos no nascimento de Cristo como algo maravilhoso, precisamos crer também que assim como Ele estava no controle lá, Ele está no controle aqui. Eu sei que às vezes a nossa fé é falha, é fraca, e a gente não consegue aguentar as pontas para aguardar o tempo certo do que Deus pode fazer conosco. Às vezes a gente não consegue crer que Deus está realmente com as rédeas da nossa vida nas mãos. Mas até mesmo a fé a gente pode pedir para Deus e falar: Deus, cuida da minha fé porque eu estou fraquejando, e me fortalece. Me fortalece para que eu consiga crer que o Senhor está realmente no controle e que no tempo certo as coisas vão acontecer. Do meu jeito? Nem sempre. Do jeito de Deus. Porque nada foge do controle de Deus. Segunda lição, irmãos. Segunda lição. Deus não hesita em usar todas as ferramentas que Ele tem à sua disposição para nos abençoar e para nos socorrer. Deus não pensa duas vezes para usar tudo que Ele tem à disposição dEle para nos socorrer.
que ele fez para apontar o lugar exato do nascimento de Jesus? Para os astrônomos. O que ele fez? Ele mexeu com estrelas. Mas quando ele mexeu com essas estrelas? Ô irmãos, lá atrás. Se ele pegar a estrela, colocar aqui, colocar outra aqui, fazer o alinhamento, ele arrebenta com o universo. Ou não? Qualquer mudança no universo coloca em colapso tudo. Você sabia disso? Qualquer mudança no universo coloca tudo em colapso. Às vezes a gente pensa que Deus pegou lá o Júpiter, o Saturno, o Plutão, alinhou e pronto, né? Está ali. Não, irmãos. Lá na fundação do mundo, ele já sabia que em Belém ele ia fazer nascer o seu filho e que ele ia colocar um sinal. Então, as constelações já foram se formando. E quando deu ali, entre aspas, o dia 25 de dezembro, você já está avisado que não foi dia 25, né? Está todo mundo sabendo disso, né? Ou você já sabe que não foi dia 25, né? A gente colocou no calendário para acertar ali no calendário cristão, certinho. Está todo mundo sabendo disso, né? É que eu estou vendo alguns irmãos olhando de cara feia para mim. Eu desconstituía alguma coisa. Você consegue entender a força, o poder do que Deus pôde fazer para que a vontade dele se cumprisse naquele momento? Você consegue entender as ferramentas que Deus usou para que a sua vontade se cumprisse naquele momento? Imagina, meu irmão, o que Deus pode fazer na vida daqueles a quem Ele ama. Se Deus, na fundação do mundo, já colocou todo o universo sob o seu comando, para que no dia 25 de dezembro, as constelações estivessem ali certinho, e as estrelas alinhadas certinho, bem naquele dia. Se Ele usou essa ferramenta, o que Ele não pode fazer por nós? E aí eu me lembro de Romanos 8,32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele não deixou de entregar Cristo para nos salvar, Ele não fará outras coisas grandes em nossas vidas? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que embora às vezes não pareça, tudo está acontecendo como deveria acontecer nas nossas vidas. E Deus está Deus está trabalhando para que nós sejamos abençoados no máximo que Ele quer que a gente seja abençoado. E para que esse máximo seja alcançado, Ele vai usar todas as ferramentas que Ele tiver nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você é um amado. Você é uma amada de Deus. E a Bíblia está dizendo para nós: Ele não poupou o seu próprio filho por nós. E se Ele não poupou o seu filho, Ele fará de tudo para nos abençoar. Está difícil para você? Tem alguma situação que está bem complicada? Deus vai usar a ferramenta certa
para fazer com que a vontade dele se cumpra na tua vida e você esteja bem. Bem. Por último, eu acho que alguém já podia dar um toque nas crianças lá. Viu, Elton? Que eu estou terminando a palavra, tá? Terceira lição. Deus tem sempre a palavra certa para nós. Se você olhar para o entorno do nascimento de Jesus, você vai ver que as palavras de Deus, tanto através do anjo, quanto através dos sonhos, foram decisivas na vida de Maria e de José. Aquelas palavras deram segurança, deram direção nos momentos mais difíceis da vida deles. Momentos em que eles realmente, literalmente, corriam risco de morrer. A palavra de Deus vem em socorro. E Deus faz isso conosco também. Deus sempre tem uma palavra que vem em direção daquilo que a gente precisa. Deus sempre tem o que dizer para nós. Deus sempre tem como dizer para nós. Ele tem sempre uma palavra de orientação. Ele tem sempre uma palavra de ânimo. Ele tem sempre uma palavra de alento. Ele tem sempre uma palavra de força. Seja de onde for, Ele sempre nos trará uma palavra. O que eu e você temos de fazer, irmãos, é estar de ouvidos atentos ao que Ele tem para dizer. O que eu insisto aqui com a igreja, em algumas das nossas reflexões, é que o problema não é que Deus não fala, o problema é que às vezes a gente é que não está disposto a ouvir. Porque Deus está falando o tempo todo conosco. Às vezes tem gente que só ouve Deus se o pastor Jader estiver pregando. Se não for o pastor Jader pregando, não ouve Deus. Mas Deus fala através do pastor Jader. Deus fala com qualquer outro irmão da igreja ou de fora da igreja que ocupar o púlpito. Porque a palavra não é minha. A palavra não é da pessoa. A palavra é de Deus. E Ele põe na boca de quem Ele quiser. É assim, irmãos. Se a Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos, às vezes a gente recebe palavra de Deus até de criança. Eu recebo lá em casa. De vez em quando, Deus me dá cada palavra através das minhas filhas, que você nem imagina. E é Deus falando comigo, através de uma menina de 4 e uma de 6. Deus fala. O importante é a gente estar de coração aberto para receber a palavra. O importante é a gente estar sedento pela palavra. Sabe por quê, meu irmão? Se eu não estiver sedento, o copo pode estar cheio, a água pode estar gelada, pode ser gostosa, isso não vai me interessar. Se eu não estiver sedento, o copo pode estar de qualquer jeito, o mais atraente possível, ele não vai me interessar. Mas se eu estiver sedento, até água saloba eu bebo. E quente. Quem já bebeu água saloba sabe do que eu estou falando. A gente tem que estar sedento. A gente tem que viver um pouco mais intencionalmente, irmãos. Você sabe o que é viver intencionalmente? É quando a gente está ouvindo a palavra de alguém, a gente captar aquilo lá. Eu sinto que tem muito crente que virou... deixa eu tentar nomear isso, porque não está aqui escrito no meu sermão. Instagram
o WhatsApp é coisa de distração, não é? Diversão, não é? Embora muita gente usa para trabalho e tudo mais, é um meio de diversão, não é? Estou certo, não estou? Você vai lá ver uma coisa engraçada, um vídeo engraçado e tal, uma piada, não sei o quê. Tem muita gente recebendo mensagem de Deus por diversão. Ai, que palavra bonita que eu recebi daquela irmã. E só fica nisso. A pessoa não bebe. A pessoa não bebe. Não se alimenta daquilo. Não está intencional. Ela não recebe aquilo intencionalmente. Ela não está intencionalmente ali. A gente tem que ser mais intencional. Ligou o rádio. Botou lá o pendrive, o CD, o Spotify, ligou na rádio evangélica para ouvir louvor. Ouça intencionalmente. O que isso está falando comigo hoje? Abriu o presente diário para fazer a devocional. Abra intencionalmente. E deixa Deus falar com você. Porque às vezes você passa o dia inteiro azedo. Azedo. Esperando Deus falar com você. E Deus já falou 30 vezes e você não ouviu. Porque você não está intencionalmente ouvindo a voz de Deus. Ouça. E obedeça. É aí que está o caminho da bênção para nós. Amém? Talvez, meu irmão, minha irmã, eu concluo com isso. Talvez você esteja chegando nesse Natal, talvez chegando ao fim de 2023, cansado, triste, decepcionado, frustrado, preocupado, com a sensação de que algumas coisas deram errado. Eu quero dizer para você que apesar de tudo, apesar dos seus sofrimentos, apesar das suas perdas, apesar de algumas dores que você ainda está sofrendo na alma, você foi sustentado por Deus. Ele esteve presente, cuidando, amparando, dando a palavra certa na hora certa. A providência de Deus alcançou a tua vida. E esteja certo, esteja certa de que essa providência, esse cuidado especial, esse cuidado próximo, pessoal de Deus, estará na sua vida, porque Ele tem o controle da situação. Ele move terra e céu em seu favor. E Ele fala o que tem que falar, na hora certa. Não permita, meu irmão, que preocupações, não permita que as incertezas dessa vida afoguem a sua fé. Que o Cristo nascido, que o Natal possa renovar no seu coração uma fé que talvez você nem achava que tinha, e que você continue caminhando, crendo num Deus que é poderoso, crendo num Deus que é amoroso, crendo num Deus que cuida de você verdadeiramente. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos colocar nossa vida na presença do Pai. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor propôs no Teu próprio coração enviar Jesus para nos salvar, para nos colocar no caminho correto, para nos fazer enxergar a Ti de uma forma completamente real.
Nós te louvamos, nós te bendizemos por isso. E queremos, Senhor, nessa noite, renovar a entrega da nossa vida para Ti. Renovar, Senhor, o nosso compromisso contigo. Dizendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Que o nosso coração é Teu. E que queremos viver na Tua presença. Queremos caminhar contigo. Queremos viver no centro da Tua vontade. Queremos ser amparados por Ti a cada dia. Queremos que a nossa fé se fortaleça a cada dia. Mesmo, Senhor, vivendo lutas do dia a dia. Mesmo vivendo frustrações. Mesmo tendo situações, vendo que situações acontecem de outro jeito e não do nosso jeito. Dá-nos, Senhor, a capacidade de caminhar crendo que o Senhor está no controle de tudo. Embora não pareça, mas dá-nos crer nessa verdade. Para que possamos caminhar sabendo que a nossa vida pertence a Ti. E que a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Deus. Que esse Natal renove a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Renove o nosso compromisso contigo, Senhor, de caminhar na Tua presença, Te amando cada dia mais, nos envolvendo contigo a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se as crianças estão prontas. Wellington, você sabe? Então? Nós vamos ter a apresentação das crianças. E as crianças hoje vão ser responsáveis pelo nosso hino final. Tá? E aí a gente vai cantar com as crianças também. O nascimento de Jesus. Há muitos anos atrás, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, havia uma jovem que se chamava Maria. Jovem obediente a Deus e que tinha um coração bom e limpinho. E Deus, lá do céu, se agradou de Maria e a escolheu para ser a mãe do menino Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Um dia, um lindo anjo enviado por Deus trouxe uma mensagem para Maria. E o anjo disse assim: Que a paz esteja com você. Você é abençoada. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus. E o seu reino nunca se acabará. Mas José, o noivo de Maria, ficou muito confuso com aquela situação. Afinal de contas, eles nem eram casados. Então, como Deus gosta de tudo certinho, mandou uma mensagem para José também. E o anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. E você dará a ele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. E José
confiou nas palavras do anjo, pois sabia que ele era enviado por Deus. E José amava a Deus. Passou-se algum tempo, e agora a barriguinha de Maria já estava grande. Mas eles precisavam viajar para Belém, para se registrarem na cidade onde nasceram, pois esta era a ordem do rei. E lá se foram José, Maria e o menino Jesus ainda dentro da barriguinha de Maria. Foi uma longa viagem. E ao chegarem em Belém, encontraram a cidade completamente cheia de pessoas vindas de todas as partes para se registrarem também. Maria, cansada e quase para dar à luz, escorava-se em José. E lá iam os dois à procura de um quarto ou um lugar onde Maria pudesse descansar um pouco. Mas era inútil a procura. Tudo lotado. As hospedarias estavam cheias e todos diziam: Quando em uma certa hospedaria alguém falou: talvez eu tenha um lugarzinho aqui na hospedaria para vocês descansarem um pouco. É só o que eu posso oferecer para vocês. Era o único lugar. Uma simples e humilde estrebaria. E Maria, ali na estrebaria, deu à luz ao menino Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá no campo estavam os pastores, cuidando de seus rebanhos, quando um anjo lhes apareceu. Nasceu em Belém o menino Jesus, o Salvador do mundo, o perfeito Filho de Deus. E lá foram os pastores ao encontro do menino Jesus. Que alegria deveriam estar sentindo em seus corações! Deixaram para trás o cansaço e saíram apressadamente. Em um outro lugar, Deus mandava que uma estrela guiasse também os reis magos até Belém, para que encontrassem o menino Jesus e o adorassem. E a estrela obediente ensinou-lhes o caminho. Agora sim, estava completa aquela linda noite. José, Maria, os pastores e os reis magos. Ah, sem contar os animaizinhos. Todos adoravam ao menino Jesus, deitado em uma simples manjedoura. Mas que seria ele o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Nós vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Vamos cantar esse hino, um clássico de Natal. E as crianças vão puxar o hino para a gente. Noite de paz, Noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus. Na brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Oração, tá bom? Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso, tão prazeroso, passamos na Tua presença, ó Deus. Obrigado por podermos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela alegria no nosso coração que veio do céu. Obrigado, Pai, por podermos cantar louvores a Ti. Obrigado por louvarmos junto com as crianças, ó Pai, pela vida de cada criança que participou deste tempo, das irmãs que ajudaram, Senhor, a preparar essa encenação que alegra tanto o nosso coração, mas cremos que, sobretudo, alegra o Teu coração, porque o louvor perfeito vem do coração e dos lábios das crianças, ó Pai. Que o Senhor cuide da vida delas, cada família, Senhor. E que o Senhor cuide da Tua igreja, ó Pai, dando-nos uma caminhada de fé, uma caminhada, Senhor, na Tua presença. Deus, obrigado por dízimos e ofertas que foram entregues. Continua cuidando de nós, dando-nos a Tua providência de cada dia. E leva-nos para casa agora debaixo do Teu cuidado e da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações, a direção e o cuidado do Espírito seja sobre nós, hoje e sempre. Amém.